Olá pessoal, eu vou passar a gravar vídeos curtos, tá? Para reforçar as atividades síncronas, tá? O que a gente tiver falado em aula, as aulas de 40 minutos, quinzenais, eu vou passar a gravar uns vídeos depois da aula para reforçar o que foi dito ali, tá? Então, o que a gente trabalhou na última atividade síncrona foi a passagem aí da filosofia medieval para a filosofia moderna. Isso em grandes, digamos, pinceladas, né? De forma muito ampla e genérica. Na verdade, então, o que eu estou querendo fazer é preparar o terreno para a leitura de Descartes, que nós vamos iniciar agora. Nós vamos passar então de Santo Agostinho para René Descartes, na França. Isso é um salto no tempo muito significativo, né? E assim, Santo Agostinho ele é considerado um autor, um filósofo, um teólogo da Idade Média, mas na verdade ele é do começo da Idade Média, né? Ali pode-se considerar que Santo Agostinho ainda é do final do Império Romano, né? A Idade Média é o período que começa quando o Império Romano do Ocidente ele é derrubado e então inicia-se esse período chamado de Idade Média, que foi assim chamado pelos renascentistas, né, italianos, por esse movimento chamado Renascimento, que teve lugar aí na Itália, começou na Itália nos séculos, ele entre os séculos 14 e 15, né? Teria começado no século 14. O Renascimento foi um movimento cultural, não apenas artístico, mas também científico, e que começou nas cidades italianas, enriquecidas pelo comércio com o Oriente, né? E o próprio nome Renascimento já nos indica que esse movimento, digamos assim, em grande parte pretendia a retomada dos valores da cultura da antiguidade. E o próprio nome Idade Média, média, ou seja, que media, que está no meio, entre a antiguidade, que os renascentistas valorizavam muito, e o próprio período chamado de Renascimento, né? Então, o próprio nome Idade Média é um tanto pejorativo, né? Assim como Idade das Trevas também é uma expressão pejorativa. Quer dar a entender, Idade das Trevas quer dar a entender que não foi um período de obscurantismo cultural, intelectual, né? E Idade Média é aquilo que está apenas no meio, né? Significa que está apenas entre o brilho da antiguidade clássica, greco-romana, e a retomada desses valores, dessa cultura, pelos renascentistas, né? Um dado curioso que eu gostaria de comentar é o fato de que os renascentistas, os escultores da Renascença, trabalhavam o mármore, né? E as estátuas, o mármore é uma pedra branca, né? Há variações, a rosa, etc., mas normalmente eles trabalhavam o mármore branco, assim como as estátuas da antiguidade. Só que as estátuas da antiguidade, na verdade, eram pintadas. As estátuas gregas que eles valorizavam, gregas e romanas, que nós vemos hoje no museu, e os renascentistas também, naquela época, mesmo há 4 séculos atrás,
viam essas estátuas como brancas. Na verdade, essas estátuas eram pintadas, né? Na antiguidade greco-romana. Pintadas com cores vivas, cores fortes. Mas a tinta foi se perdendo, né? Pela ação do tempo, pela degradação mesmo, né? Com o tempo que passou. E então ficou só a pedra. A pedra é branca, né? Então os escultores renascentistas pintavam o mármore e deixavam lá o mármore branquinho, achando que estavam, de certo modo, imitando a antiguidade. Mas, na verdade, na antiguidade essas estátuas eram pintadas, né? Só um comentário a respeito. Então, o que eu gostaria de reforçar aqui agora é que a Idade Média, embora tenha sido um período muito depreciado, digamos assim, ela teve grandes nomes na filosofia, como Santo Agostinho, que está ali no começo, mas também São Tomás de Aquino, né? São Tomás viveu no século XIII, né? Nasceu em 1225 e morreu em 1274 na Itália. E ele foi um grande teólogo, um grande filósofo. Ele é colocado na história da filosofia como um dos grandes, né, a sombrear, se nivelar com grandes nomes da filosofia de todos os tempos. Mas ao final da Idade Média, a verdade é que no final da Idade Média, depois de São Tomás, a filosofia ela começou a tratar de questões, e eu falei para vocês que questões que a gente pode tratar com aquela expressão, questões sobre o sexo dos anjos, né? Ou seja, questões vazias, questões que, não, que não levavam a lugar nenhum, na verdade, né? Então, com o movimento cultural renascentista, a filosofia também, pelos ganhos que o Renascimento trouxe no âmbito da ciência, né? Galileu Galilei é um italiano, um grande físico, vocês já ouviram falar, é alguém que surgiu a partir desse movimento, né? De retomada da ciência, etc. E a ciência teve digamos, um recomeço também. No Galileu, eu falei para vocês, ele foi alguém que deu razão a Copérnico, ao físico polonês Nicolau Copérnico, né? Dizendo que não era o Sol que girava em torno da Terra, era a Terra que girava em torno do Sol. E isso para a igreja da época foi escandaloso. Então Galileu foi chamado a se retratar e foi ameaçado de ser torturado e queimado vivo, como muitos foram, né, pela Santa Inquisição. E aí ele se retratou, etc. A filosofia, nessa época, ela foi chamada também, digamos, a se modernizar, né? A se refundar, a se recriar, né? Então, no século XVI começam a aparecer nomes que fazem a pergunta sobre o conhecimento humano, que é sobre as bases do conhecimento humano. Então, o que é possível conhecer, né? E entre essas figuras está René Descartes, francês, que nasce em 31 de março de 1596 e morre em 11 de fevereiro de 1650. Eu disse a vocês, Descartes viveu boa parte da sua vida adulta durante um período conturbado na Europa, foi a Guerra dos 30 Anos, e a Guerra dos 30 Anos, que segundo os historiadores foi mais destrutiva para a população europeia do que a Segunda Guerra Mundial, para vocês terem ideia, né?
proporcionalmente, morreu muito mais gente, digamos assim. Vastas áreas ficaram desertas, etc. Bem, então René Descartes foi um desses nomes que tiveram a preocupação de colocar a filosofia em novas bases e fazer essa pergunta: o que é possível ao ser humano conhecer? É possível, por exemplo, conhecermos a essência de Deus, como os medievais tentaram e entraram por caminhos que não deram em nada, naturalmente, né? É possível colocar esse tipo de questão? Descartes foi um dos autores preocupados com isso, tá? E, enfim, vamos retomar daí o fio da história e fazer a comparação de Descartes com os empiristas, que foi René Descartes pertence ao racionalismo, ele era um racionalista, e vamos fazer a comparação com os empiristas, né? A seguir, tá bom? Por enquanto é isso, fiquem bem, continuem se cuidando, beijos e abraços.